Queridos irmãos em toda parte do mundo, Shalom. Nós viemos uma vez para falar do nosso Senhor Jesus Cristo e hoje queremos falar sobre o amor. E o apóstolo Paulo nos fala no livro de Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5, a Bíblia diz: mas o fim destas, a domesticação e o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Desculpa. Nesse tempo que nós estamos a esperar Jesus Cristo, nós devemos ter o amor, vivermos com o amor, porque o amor é próprio Deus. O amor é a natureza de Deus. A Bíblia fala no livro do 1 João, se não me engano, vou verificar as escrituras. Primeiro livro do João, no capítulo, talvez 4, versículo 8. Vamos lá ver se é esse. Capítulo 4, no versículo 8. A Bíblia diz: aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é o amor. Então, outra escritura diz: Deus é Espírito. Então, para proceder ou para ter o amor de Deus, é por isso nas nossas pregações repetimos sempre que devemos ser encheu de Espírito Santo. Devemos ser cheios de Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus e Deus é a palavra. Então, quando nós temos o batismo do Espírito Santo e quando estamos a encher no Espírito Santo, é assim que nós podemos ter o amor. Se nós não temos esse Espírito de Jesus, nós não podemos ter o amor. Podemos ter o amor carnal, não? Que os gregos falam, o amor tem um nome que os gregos falam, o amor natural, o amor que todo mundo pode ter. Todo mundo pode possuir aquele tipo de amor, ajudar a família, se chama amor filial, ajudar a família, um amor, esse tipo de amor não é amor de Deus. Nós vamos entender isso mais tarde, mas vamos ver o que o apóstolo Paulo escreve no livro da Gálatas. Ele escreveu o seguinte, Gálatas capítulo 5, no versículo 22, vamos lá ver. Aqui a Bíblia fala: mas o fruto do Espírito é o amor. Tá? O fruto, o que identifica que essa pessoa tem o Espírito de Deus, ou tem o Espírito Santo, o que vai se manifestar nas suas obras é o amor de Deus. Agora, escuta bem. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Aqui nós vamos ver o fruto do Espírito Santo. Vai produzindo esses frutos, 5 frutos que nós vemos, mas o primeiro fruto é o amor. Outras pessoas falam, o que mostra que aquela pessoa tem Espírito Santo quando está falando a nova língua. E eu não concordo com esse tipo das pessoas, ou tipo de ensinamento. Por quê? Porque se nós vamos ver aqui na carta do Corinto, 1 Coríntios, no capítulo 13, vamos lá ver como é que a Bíblia fala. Aqui, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse o amor,
seria como um metal que soa ou como um cembala que retine. E ainda que tivesse dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira de tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo se porta. O amor de Deus é Deus. Porque o cristão que tem o amor de Deus, ele não poderia ter sempre esse comportamento de suspeito, a suspeitar as pessoas, pensar mal das pessoas, porque ele não te fez nada e você tem inimizade contra ele. Esse é qual é o tipo de amor que você recebeu. Veja só, Deus fala com Satanás. Quando ele foi tentar Job na discussão, Deus estava a trocar com Satanás. Será que Deus ama Satanás? Ele gosta das coisas que Satanás faz? Não, porque o nosso Deus é princípio. Deus nunca teve inveja de ninguém e nunca pensa mal a ninguém. E Deus somente ele trabalha segundo os princípios da sua palavra. É assim que nosso Deus trabalha. É por isso aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala aqui no livro do São João, capítulo 14, no versículo 22, vamos lá ver. Vou ler no versículo 23. Está escrito assim: respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Que não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus falava aqui no versículo 23: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, e viremos a ele, faremos nele morada. Quer dizer, amar a palavra de Deus, respeitar os princípios da palavra de Deus, é assim que o Espírito Santo poderia habitar numa pessoa, porque ele disse: viremos a ele e faremos nele morada. Quer dizer, Deus vai habitar dentro de uma pessoa. É esse que nós chamamos Espírito Santo. É assim que nós podemos dizer que temos amor de Deus. Por quê? Se nós temos o amor de Deus, esse amor vai se manifestar naquilo que nós lemos na carta do Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22. É assim, esses são os frutos que vai manifestar dentro de um cristão que recebe o amor de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz,
a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade. Não é inimizar alguém, não quando alguém te liga, não responde o telefone porque eu não lhe amo, porque ele deitaram na mão de Satanás. E esse espírito de deitar as pessoas nas mãos de Satanás, talvez foram mal ensinados. Você não poderia deitar alguém na mão de Satanás uma vez que essa pessoa prega Jesus. Não está escrito. Não está escrito. Não está escrito, meu irmão. Um dia os apóstolos de Jesus andavam, encontraram outras pessoas, outros discípulos que pregavam o evangelho, mas não andavam com ele, junto. Então, eles disseram, vocês não podem continuar a pregar porque vocês não andam conosco. E Jesus respondeu, não, você não pode proibir, porque o que está por vós, ele não está contra vocês. Quando outras pessoas pregam o evangelho, nós pregar numa maneira sincera ou pregar numa maneira por o proveito algum, mas o que nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse, nós alegramos, porque de toda maneira Jesus Cristo está a ser pregado. Mas no fim, cada um vai ser recompensado segundo os trabalhos que ele fez. Se o trabalho foi muito bem edificado, então ele vai ser recompensado no seu trabalho. O fogo que vai provar as obras de cada um, como está escrito no livro do Corinto. O fogo são as provas. E quando as provas da palavra venham e vai provar que se essa pessoa estava edificada em Cristo ou não. Mas não é deitar as pessoas o que não cometeu o pecado, porque eles viram pregar aí, vão lhe deitar na mão do Satanás. Está escrito aonde? Se o apóstolo Paulo falou por causa da imoralidade, que essa pessoa seja lançada na mão de Satanás e seja salvo no dia do Senhor. Mas o que as pessoas fazem hoje, deita as pessoas na mão do Satanás para que ele seja destruído e ele seja lançado no inferno. E esse não é o Espírito de Deus. Não sei quem que poderia contradizer isso, dizer que não. Porque o Espírito de Deus, quando a pessoa recebe esse Espírito de Deus, se vamos verificar aqui na carta do Timóteo, que nós falamos o amor, Timóteo capítulo 5, no no versículo 5, vejamos com atenção. Mas um fim dessas administração é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Primeiramente, nós devemos ter o amor, o coração puro de uma boa consciência. A consciência vem através do que nós estamos refletir ou que nós estamos pensar. E se a palavra de Deus está dentro de nós, nós podemos pensar como Deus. Porque ainda a Bíblia diz que se nós temos o Espírito de Deus, nós somos Deus na terra. Somos Deus na terra. Porque refletimos a imagem de Deus. E essa reflexão é perfeita. E por isso Jesus falou, seja perfeita como o vosso Pai no céu é perfeita. E quando nós falamos, e vamos falar como Cristo. E por isso o apóstolo Paulo fala mais. Tenha em vós a mesma ambição que estava com Cristo.
pensar como Cristo, falar como Cristo. Porque ele disse, amai, ama os vossos inimigos. O que está te fazer mal, você lhe ama. O que está te criticar, você lhe perdoa. Não está escrito, perdoa os nossos pecados como nós perdoamos o que nos ofensa, o que fala mal de nós. Jesus Cristo na cruz, ele não condenou ninguém. Quando ainda estava a partilhar a sua roupa, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão a fazer. Na Escritura, no livro dos Atos, vimos o Estefão, quando estava a ser apedrejado, ele a entregar a sua alma nas mãos de Deus, dizendo, Pai, recebe o meu espírito, mas perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão a fazer. Essa é a consciência pura. Esse é o amor puro. Não comece a invejar as pessoas. Ou quando encontrar uma pessoa que te fez uma coisa, você fica como inimigo dele. Nós não temos inimigo. O inimigo que nós temos é o Satanás. O teu irmão não é o teu inimigo. Mesmo que você não partilha as mesmas ideias, mas não é o teu inimigo. Por exemplo, o Lot, o Abraão e o Lot, não partilhavam as mesmas ideias, mas ficaram como a família. Ainda vimos quando o Lot estava em dificuldade, o Abraão foi lhe ajudar. E quando mesmo era o tempo da destruição de Sodoma e Gomorra, o Abraão orou por causa de Lot. Podemos tirar ainda esse tipo de exemplo. Vimos também o apóstolo Paulo e Barnabé, talvez, não tinha a mesma filosofia do trabalho. Então se separaram. Outro foi à esquerda, outro foi à direita. Há outras coisas que poderiam acontecer no corpo do Cristo para fazer mais desenvolvimento na obra do Cristo. É a mesma coisa que aconteceu quando as pessoas estavam a construir esse prédio que deveria sair da terra até no céu, no livro de Gênesis capítulo 9 talvez. Deus desceu, confundiu as suas línguas, para que a palavra de Deus receba os seus cumprimentos. Então, o teu inimigo é o diabo, não o teu próximo. Mesmo que aquela pessoa não te ama, você lhe saúde. Mesmo que ele não fala consigo, você não está ali para suspeitar o mal. Porque quando você suspeita o mal, isso não é mais amor de Deus. E o amor de Deus tem que ter consciência pura. Vou repetir essa leitura no livro de Gênesis, não, de Timóteo, capítulo 1, onde que eu vou terminar. Mas o fim destas, a admoestação e o amor que procede do coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Quando você suspeita as pessoas, você ama na boca, irmão, tudo bem, mas no seu coração não o ama, isso é uma fé fingida. E está-se a fingir por quê? O que recompensa as pessoas não é o fingimento que você está a fazer. O que recompensa as pessoas é Deus. Deus está a te ver muito bem que você está a fingir. Esse não é uma boa fé. Esse não é o amor do coração puro. Esse não é também o amor de boa consciência. O que as pessoas estão a fazer, eu não tenho nada a ver.
precisa que quando a pessoa comete algo, você vai lhe repreender, vai falar do que aquilo você está a fazer não está bom, não está a corresponder segundo a palavra de Deus. Mas se ele continua, é a vida dele, ele que sabe. Se Deus vai... Eu, na minha parte, vou exaltando o irmão, isso não é justo. Se ele não quer ouvir, então o problema dele com Jesus. É por isso que Jesus disse, quando você tem algo com uma pessoa, vai lhe ver, fala com ele. Se ele não escuta, apanha 2 pessoas, vão ter com ele. Se ele não escuta, leva na igreja. Se ele não quer escutar a igreja, considera-o como o gentio. É assim que nós podemos considerar as pessoas que são incrédulas, que não entendem, que não compreendem. Não temos tempo a perder de discutir com ele. Mas devemos ter o amor de um coração puro e uma boa consciência, com a fé sem fingimento. Que Deus abençoe. Voltamos no outro dia para pregar mais uma vez a palavra de Deus. Obrigado.